Pronto, já está gravando. Pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai continuar, né, o conteúdo que a gente já vinha trabalhando nas últimas aulas. Hoje a gente vai continuar falando de comunicação organizacional, né, e nem um pouco de negociação. Mas hoje a aula em específico é só sobre e-mail, né? A gente vai falar sobre 9 regras ou normas, né, que geralmente a gente usa para o envio de e-mails. Hoje, no início da aula, eu postei uma atividade, um vídeo para vocês assistirem, que fala sobre comunicação e negociação, que é um ponto muito importante para vocês, né, que vão estar na ponta de algum setor ou de departamento, porque a comunicação é aquela que facilita os processos de negociação. Então, quando você tem uma boa comunicação, você consegue negociar com as pessoas de forma mais fácil. E eu não estou falando aqui de ter lábia para negociar, eu estou falando de ter uma boa comunicação. E isso faz diferença na hora de fazer uma negociação ou de deixar claro aquilo que você está se propondo e por aí vai. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre essas 9, é o que a gente pode dizer de 9 regras ou 9 padrões para envio de e-mails, tá bom? Eu vou projetar a minha tela aqui para a gente poder começar. Vocês já estão vendo a minha tela aí já, né? Sim. Vamos lá, então. Então, hoje, o nosso desafio aqui hoje é só entender um pouco melhor essa questão do e-mail. Ontem a gente falou de várias formas de comunicação, de várias modalidades de comunicação interna, falamos de ata, falamos de convocação, convite, né, memorando, circular, de um monte de coisas que são tipos de comunicação. Mas, na verdade, a principal é o e-mail. E hoje, então, a gente vai falar de 9 regras de etiqueta na hora de usar um e-mail corporativo, que é aquele que não é pessoal. Por mais que você tenha o seu nome no e-mail, é um e-mail que você deve usar para os fins trabalhistas, né? Então, assim que sai da caixa de saída, o e-mail corporativo envia não só dados importantes sobre as funções ou negócios, mas também diz muito sobre o remetente da mensagem. Então, a gente precisa entender que o e-mail ele não transmite só a informação que você quer transmitir, seja função, seja negócio, seja valor, mas ela transmite muito sobre você. Por exemplo, eu recebi alguns e-mails aquele dia, né? Não foram muitos. Mas pelo e-mail você consegue avaliar quesitos em relação à personalidade, à forma de escrita. Então o e-mail ele diz mais do que simplesmente as informações que estão escritas nele, né? Ou seja, existe um por trás daquelas informações que precisa tomar um cuidado para você não passar uma impressão daquilo que você não é de verdade. Por exemplo, estilo de escrita, formas de agradecimento e o bom uso da ferramenta transmitem ao destinatário impressões sobre a personalidade de quem envia o e-mail. Então a gente vai hoje tentar, né, despertar em vocês algumas habilidades em relação ao uso do e-mail corporativo. Tudo que está vinculado ao profissional no ambiente de trabalho o representa. Por isso é importante que a pessoa sempre passe uma imagem de credibilidade e de comprometimento. Então, não é só nas atitudes de vocês, em termos de relacionamento interpessoal, no seu dia a dia com as pessoas, que você transmite uma ideia de credibilidade. Você passa a transmitir credibilidade também pela forma com que você se comunica pelo seu e-mail corporativo. Então, você precisa se preocupar sempre ao redigir um e-mail ou ao responder um e-mail, seja ele de quem for, com uma credibilidade. Eu preciso transmitir credibilidade para a pessoa que vai ler. E eu preciso demonstrar que eu estou comprometido com aquela pessoa que também vai ali acompanhar ou vai ler aquele e-mail. Então, o que nós podemos aprender nessa aula de hoje? Como transmitir essas informações por meio de um e-mail. Né? A nossa proposta aqui hoje é que vocês melhorem a habilidade de vocês de redigir um e-mail, tá bom? Não que os e-mails que vocês tivessem que me mandaram fossem ruins, né? Mas aqui a gente vai, vocês vão perceber, eu quero que vocês mesmos percebam no e-mail que vocês escreveram o que poderia ter sido diferente.
Veja algumas regras de etiqueta que indicam o bom uso do e-mail corporativo. E aí a gente vai começar então. Primeira regra, que o e-mail corporativo só para trabalho. Ou seja, o e-mail trocado, você sempre tem que se questionar antes de mandar um e-mail ou de responder ou até mesmo de enviar e criar um e-mail, se o que está sendo trocado naquele e-mail pode ser lido pelo seu chefe ou pelo seu supervisor. A palavra chefe eu não gosto muito dela, mas enfim. O que eu estou escrevendo aqui nesse e-mail pode ser lido pelo meu chefe? Eu não estou dizendo que ele vai ler ou que ele tem acesso ao seu e-mail, mas você tem que olhar para o seu texto e se questionar. Pode? Será que ele poderia ler? Se a sua resposta for não, certo? Não, isso não seria bom que ele visse isso, né? Então ele deve sair do seu endereço de e-mail pessoal. Porque às vezes você trata questões pessoais no seu e-mail de trabalho. E isso é muito ruim. Eu acho que vocês têm noção disso. Quando você entra numa empresa, você recebe um e-mail corporativo. Quando você sai da empresa, você entrega esse e-mail corporativo. Todo aquele seu registro, aquele seu histórico de conversas, ele permanece ali naquele e-mail. O e-mail corporativo, ele é pessoal, mas, porém, ele é pessoal no sentido assim, só você tem acesso, mas são informações que são de todo mundo, né? Então, por exemplo, eu e outros colegas, a gente não tem problema de sair da nossa sala, por exemplo, deixar o e-mail aberto. Por quê? Porque naquele e-mail só tem as coisas do nosso trabalho. Então, isso vocês precisam ter cuidado. Você sempre usa o seu e-mail corporativo apenas para as questões do trabalho, tá? Então, você não deve encaminhar ou receber boletos, enfim. Às vezes tem pessoas que vai fazer um cadastro em uma determinada loja e dá o e-mail da empresa para receber boleto, receber notícias e tal. E isso não deve acontecer. Hoje em dia, o e-mail tomou o lugar do cafezinho e as pessoas já não precisam mais levantar para comentar determinado assunto, usando o e-mail profissional para isso. Isso é muito comum, tá? É muito comum, vocês vão se deparar com isso. Não é legal, não é prudente, mas isso acontece. Você está numa mesma sala, no mesmo ambiente corporativo ali, e aí vocês estão em 5 pessoas, por exemplo, acontece uma situação entre A e B, e o C e o D querem comentar, e eles mandam por e-mail. Então, o e-mail passou, de certa forma, a exercer uma função que não é dele, né, de cafezinho, né, de tititi, de lá, ou seja, de coisas que não necessariamente tinha necessidade de se escrever um e-mail, tá? E isso é ruim tanto para a questão de servidor, no sentido de hospedagem, no sentido de tecnologia, né, porque acaba sobrecarregando a nuvem onde você hospeda seu e-mail, porque gera um volume de mensagens, como é ruim para o termo profissional também. O e-mail é usado quando você precisa se comunicar com alguém, e essa comunicação precisa ficar registrada, e esse assunto é referente ao seu trabalho. Se é uma picuinha, se é um comentário em relação ao que aconteceu numa reunião, por exemplo, faça isso pessoalmente com a pessoa que você quer fazer, ou não faça, que é o melhor ainda, né? Então essa é a primeira. A má utilização do e-mail do trabalho pode ser causa de demissão. É cada vez mais comum o vazamento de informação via e-mail ou mídias digitais que podem causar danos à empresa. Então eu já vi muitas situações, não nas empresas que eu trabalho, mas em notícias, em jornais, de pessoas que perdem seus empregos por conta de vazamento de informação. Sempre quando você entra numa empresa, você assina alguns contratos e às vezes você não se atenta ao que você está assinando. Um dos contratos que a gente assina é de segredo, né? De propriedade intelectual, propriedade, tem vários nomes, né? Mas é você assumindo um compromisso de que você não vai vazar as informações que, porventura, você saibam da sua empresa. É como se eu trabalhasse, por exemplo, numa determinada empresa, na área do faturamento. E eu saio falando para os 10 ventos o quanto que a empresa fatura. Ou simplesmente eu encaminho os e-mails que eu recebo na empresa para outras pessoas. Ou eu pego o e-mail da empresa e caminho para o meu e-mail pessoal. Sabe? Então, muita gente, né? A gente já teve casos, eu já vi, conheci pessoas que perderam seus empregos por conta de vazamento, por conta de informação que saiu do e-mail,
Ou às vezes acontece o seguinte, olha, a gente está com um projeto muito legal, vamos abrir uma filial assim, assim, e de repente outra empresa tem a mesma ideia, né? Ou seja, há um vazamento de informação. Quem sabia da informação? Ah, fulano, fulano e fulano. Vamos verificar as caixas de e-mail deles então. E aí vai, descobre que um ou que o outro passou as informações, enfim. Então, muito cuidado. Eu sei que isso tem muito a ver com personalidade também, né? Com a forma da pessoa, com honestidade e tudo mais. Mas muito cuidado com as informações que você troca por e-mail e com quem você troca essas informações, tá bom? O 2, a etiqueta 2. Diga sim à concisão. O que é concisão, né? Concisão é um termo a qual você significa ser objetivo. Você precisa ir direto ao ponto o mais rápido possível, sem deixar de fora o que é essencial. Aqui do lado tem uma imagem que reflete isso. Vocês podem ver que tem 2 pontos. Não há nada que separe esses pontos, certo? Não tem uma montanha, não tem um buraco, não tem nada. São 2 pontos distantes um do outro. Então eu posso sair do ponto aqui e vir para cá em linha reta. Vai ser muito mais fácil. Mas tem pessoas que preferem, né, fazer todo um caminho mais longo para chegar na mesma coisa. Então, o e-mail é a mesma coisa. Você precisa ser conciso, objetivo, mas sendo claro. Objetividade com clareza. Certo? Você não pode ficar enrolando no seu texto, porque às vezes você não vai ser claro e às vezes você não vai ser objetivo. Tem muitas pessoas que têm habilidade de escrita, ela consegue escrever muito e ser clara, certo? Isso não é problema, mas no e-mail é sempre bom você ser curto e claro. Agora, não adianta ser curto, claro e grosso, entende? Então tem que ter um meio termo, porque geralmente a gente confunde muito um e-mail curto com um e-mail grosso. E não, na verdade você pode ter um e-mail curto, muito educado por sinal, e que atenda objetivamente aquilo que você quer. Hoje mesmo eu recebi um e-mail muito curto e para mim era grosso, porque na verdade faltou quase tudo que precisa ter um e-mail, né? Mas aí eu olhei quem mandou o e-mail e falei, não, faz sentido. Né? Assim, você consegue. E aquele processo de percepção lá atrás das aulas passadas, sabe? Você já tem uma percepção daquela pessoa, então você sabe que ela é assim, e isso não é errado. Eu sei que a gente estava numa troca de e-mails já tem uma semana, por conta de uma situação, e aí ela mandou um e-mail com apenas uma linha de resposta, não falou bom dia, boa tarde, boa noite, nada, só uma linha. Enfim, isso acontece. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que vocês precisam ser sempre curtos, ou seja, objetivos, mas claros, de forma que a pessoa leia e entenda. Aqui tem um comentário. A sugestão ela parece ser fácil, mas nem sempre é lembrada na hora de explicar ao cliente um assunto delicado ou descrever um procedimento de trabalho. Isso a gente sempre tem na cabeça, em qualquer situação. Eu preciso ser claro e objetivo, mas na hora de escrever o e-mail, a gente esquece. E aí você começa, ou seja, sempre claro, principalmente quando for com o cliente, claro e objetivo, certo? No meio de tanta coisa a ser resolvida, os e-mails mais claros e objetivos são mais eficazes para transmitir a mensagem desejada e evitam desperdício de tempo. Quando eu abro o e-mail, que eu vejo que o e-mail é grande, eu falo, meu Deus do céu. Então, o tempo hoje ele é muito curto na vida das pessoas de uma maneira geral. Por isso que nós aprendemos um pouco nas aulas anteriores sobre gestão de tempo. O mundo corporativo ele está muito agitado. Então, você chega no trabalho 7 horas ou 8 horas e é coisa em cima de coisa. E-mail, telefone, WhatsApp, coisas para você fazer. E aí, de repente, você tem que responder os e-mails. Não dá para você sair sem responder os e-mails, ou não dá para deixar e-mail para amanhã. Porque tem empresa que tem regra, né? Olha, nós temos uma regra, isso é cultura, que não viramos de um dia para o outro sem responder e-mails. É uma regra. Pode existir essa regra em algumas empresas, eu sei que existe. Então você precisa responder o e-mail, você abre o e-mail, aquele e-mail é enorme. Aí você vai ler, no final das contas, era uma única coisa que ele queria dizer.
Ele fez toda uma, né, escreveu um artigo ali dentro. Então vocês precisam sempre ser objetivos, claros e transmitir a mensagem certa, tá bom? A etiqueta 3, que é muito importante. Isso não é preconceito, mas principalmente mulheres, entre mulheres ou mulher quando vai mandar mensagem para outras pessoas, tem muito esse tipo, essa etiqueta 3. Se aplica muito, mas aplica também em homens, mas geralmente eu estou falando da minha vivência, eu já percebi isso com mais frequência nas mulheres. O que não é ruim, mas para o ambiente corporativo não dá certo. A comunicação profissional deve ser de preferência clara e sem abreviações. Isso significa que o uso de você, para você, ou quando, para QDO, né, para quando, por exemplo, pode ser evitado. E além disso, eu acho que eu comentei errado aqui. Esse não é o erro que eu ia falar mais comum nas mulheres, tá bom? Tira essa informação que eu falei, eu acho que vai vir mais para frente ainda. As abreviações, precisamos evitar. Eu sei que, por exemplo, no WhatsApp, nós conversamos cheio de abreviações. É VC, é QDO, é um monte de outras abreviações que a gente usa no nosso dia a dia. Eu uso algumas com muita frequência e tem umas que eu nem sei que existe e quando eu vou conversar com alguém, a pessoa usa a abreviação e eu falo, o que essa pessoa está dizendo? Então, assim, pessoalmente falando, na sua vida pessoal, não tem problema nenhum. Mas no e-mail corporativo, você tem que evitar. Abraços, ABS. E aí tem um detalhe, lá na frente a gente vai falar disso. A gente nunca encerra esses e-mails com esse tipo de expressão. Beijos, abraços, certo? Tem que ter um cumprimento mais formal, a gente vai falar disso depois. Então você tem que evitar abreviações, tá bom? As abreviações podem até facilitar quando são usadas em intranet, como em sistemas de mensagem instantânea corporativo, mas a palavra devem ser, de preferência, escritas completas nos e-mails. O que eu estou falando aqui? É cultura organizacional. Se a empresa ela tem uma cultura ou ela tem um sistema de intranet, o que é intranet? É um sistema de comunicação interno que não é o e-mail. Por exemplo, como um WhatsApp corporativo, mas somente da empresa, sabe? Um sistema de mensagens apenas da empresa, onde todo mundo da empresa está conectado ali. Então, às vezes, você usa as abreviações, igual o exemplo aqui, ó. Você vem para a reunião também? Entendi perfeitamente, né? Entendi perfeitamente. Não tem quem não entenda o que está escrito aqui. É muito difícil alguém não entender. Até minha mãe ou meu pai, que são pessoas mais de idade, eles entendem quando eu escrevo assim com eles, porque eu uso abreviação com eles. Mas partiu para o e-mail, vai escrever inteira a palavra. Você vem para a reunião também, certo? Então tomem cuidado com isso. E outra, usem abreviação em aplicativos internos se isso for cultura. Agora, o seu chefe é todo formal. Escreve lá, você pode vir na minha sala? Aí a pessoa vai lá e fala assim, S, T-O, hino. É muito grotesco, né? Mas faça um processo de percepção de como é a comunicação na empresa que você está. Onde eu estou, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp do nosso setor. Um grupo de trabalho, não é? A gente tem um grupo para zoação, né? Para outras coisas, e tem um grupo de trabalho. Então, naquele grupo só se conversa sobre trabalho. Então a gente abrevia, né? Ixi, é abreviação, é figurinha que representa o que a gente quer dizer, é emotion. Então cada um tem um emotion que já representa tal situação. Então, por exemplo, quem vem à reunião? Aí você só põe a mãozinha lá para cima e já sabe que você vai. Sabe? Então assim, tem que ter um processo de percepção. Mas no e-mail é sempre formal, é sempre completas escritas, tá bom? No caso de final de uma mensagem, a forma de cumprimento obrigado é o mais indicado. Aqui ele só está fazendo um detalhe, que é justamente nesse ponto aqui que eu ia falar a respeito das mulheres, porque geralmente as mulheres elas são mais carinhosas em termos de mensagem nesse sentido. Então ela termina o e-mail falando abraços, beijos, beijinhos. Esses dias eu recebi um e-mail de uma das colaboradoras lá, e ela terminou o e-mail falando beijinhos, até logo. Eu não vejo problema nenhum, né? Mas não se deve utilizar.
porque isso gera mal-estar. Por quê? O que aconteceu com o e-mail? Ela me mandou, era uma coisa que eu não ia conseguir resolver para ela, e eu precisei encaminhar para frente, certo? Peguei o e-mail e encaminhei para minha supervisora. Quando você manda para o seu supervisor, aquela mensagem que você recebeu dela vai junto, né? A sequência do e-mail. Então isso pode gerar mal-estar, isso pode gerar qualquer tipo de situação. Eu mandei do jeito que estava, porque a gente já é acostumado. Mas tem que se evitar. Beijos, abraços, tá bom? O mais indicado é você dizer obrigado, até logo, ou obrigado. Sempre agradecer, independente de qualquer situação, você vai dizer obrigado, tá bom? Aí a gente vai para a etiqueta 4, que é a nossa aula de ontem, principalmente, e da de ontem, um pouco das duas, né? Que é não tropece nos erros de português. Ou seja, vai escrever, ativa as ferramentas de correção do e-mail, ativa toda forma de correção que o aplicativo possa ter, mas não mande o e-mail com erros de português. Quando você manda um e-mail com um erro de português, você está dizendo que você não se preocupou com aquele e-mail. Certo? Então, assim, ó, na dúvida, cheque sempre um dicionário e não arrisque a sua credibilidade por conta de uma cedilha ou letra trocada. Como assim, Thales? Você está digitando e-mail rápido. Tá ali, né? A ideia fluindo, você está digitando. Terminou, a pessoa já manda. Você precisa fazer uma correção desse e-mail. Ver se não está uma palavra errada. Porque quando você manda de qualquer jeito, as pessoas vão entender que você é daquele jeito. Faz de qualquer jeito. Ah, mas é uma palavra. É uma palavra, mas você não vai arriscar a sua cabeça profissional por conta de uma palavra. Pode acontecer de você mandar um e-mail com a palavra de vez em quando errado? Pode. Mas o seu padrão tem que ser um padrão de coerência, entendeu? Ou seja, se você manda 20 e-mails, um com palavra errada, tudo bem. Agora, de cada 10 e-mails que você manda, 9 tem palavras erradas, 9 tem erros de português. Então, isso tem que prestar atenção, tá? Como em qualquer outro texto, a capacidade de escrita do profissional está sendo analisada no e-mail. Por isso, a necessidade de sempre respeitar as regras gramaticais e o uso de vírgula. Sempre, sempre. O uso coloquial do português nem sempre cai bem em uma mensagem relacionada à rotina de trabalho. Então, não se dá, não dá, não se dá, não dá para utilizar o português coloquial do nosso dia a dia. Certo? Não dá. Você precisa usar a norma culta da língua portuguesa no seu perfeito estado. Ah, eu tenho muita dificuldade. Não é desculpa, porque, como a gente falou ontem, as ferramentas que se utilizam, elas têm corretor automático. Corrige tudo quanto é. Corrige concordância, corrige vírgula, corrige ponto, corrige tudo. Então não é desculpa mandar um e-mail errado. Então você precisa, não, mas o meu não configura. Não, eu digito errado e ele não corrige. Chama o pessoal do TI, alguém que entenda um pouco mais que você, e fala, não, eu queria ativar o corretor aqui do meu aplicativo, porque senão as mensagens vão erradas. Entendem isso? As gírias e palavrões estão proibidas em e-mails pessoais ou profissionais. Véi, cara, mano, palavrões não se usa em momento algum em um e-mail profissional. Nos grupos que vocês têm, se for um padrão, pode usar. Né? Mas no e-mail, nunca, nunca. Mesmo que vocês pessoalmente conversando, eu vou mandar um e-mail pro Thales. O Thales é meu amigo, meu brother, eu vou falar, cara, conforme nós falamos, não. Não tem isso. Por mais que você tenha intimidade, me chama de mestre, cara, qualquer outra coisa, você vai dizer, olá, Thales, tudo bem? Por mais que sejam amigos. Exemplo meu de próprio, né? Eu tenho uma professora que é a minha supervisora hoje, ela é muito amiga minha. Então, eu sempre chamo ela de Natasha, que é o nome dela. Mas quando eu vou escrever um e-mail para ela, eu sempre começo, professora Natasha. Por quê? Porque o e-mail é formal. Certo? Ela falou, Thales, não precisa, pode escrever Natasha. Eu falei, não, professora, porque se você pegar esse meu e-mail e for mandar para outra pessoa, vai ficar parecendo que eu não respeito a sua, né, a hierarquia. Então, sempre que eu vou escrever um e-mail para ela, é professora Natasha.
Quando a gente vai conversar no WhatsApp, é Natasha, ou às vezes nem fala nome, sabe? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por mais que você tenha afetividade com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, quando for e-mail, é sério, é formal, tá bom? Cuidado com o botão enviar. Um clique dado por engano e o e-mail é enviado pela metade ou com informações incorretas. Na hora de escrever, é importante checar com precisão as informações para ter certeza de que elas serão enviadas da forma desejada. Eu já passei por isso pessoalmente falando. Estou lá digitando um e-mail, não terminei de digitar. E aí, de repente, você vai mexer numa coisa ou outra, dá um enter e o e-mail vai, ou dependendo da forma que for o aplicativo que você usa, você manda o e-mail. Às vezes manda o e-mail para quem não deveria mandar, o que é pior ainda. Eu tenho uma situação engraçada, não foi na empresa que eu trabalhava, mas um colega nosso contou pra gente isso, que o departamento de RH estava trocando e-mails com um diretor, né, de uma escola. Estava lá trocando e-mails para fazer a demissão de alguns professores, né? Conversa vai, conversa vem, troca de e-mails. O RH, a auxiliar do RH lá, foi responder ao e-mail da direção, dizendo que já estava tudo certo, que poderia dispensar os colaboradores. O diretor tinha um nome muito popular, né? Não sei se era João ou José, era um nome muito popular. E aí a menina foi mandar o e-mail e mandou pro João errado. Ela mandou pro João do almoxerifado. Eu lembro que a história, assim, era para ir para a direção, foi pro almoxerifado. O cara do almoxerifado, não entendendo o que aconteceu, divulgou isso, falou, nossa, eu recebi um e-mail aqui, fulano vai ser mandado embora. Ou seja, errado foi ele, né, óbvio, de ter espalhado a informação. Correto era ele devolver o e-mail dizendo, olha, eu recebi essa informação, porém acredito que por engano. Estou entrando em contato para avisar. E pronto, apagava o e-mail e morreu o assunto. Mas a pessoa que mandou também foi displicente. Ela tinha que ter checado as informações, checado o e-mail. E vocês, como auxiliares, vão fazer muito isso de enviar e-mail a pedido de pessoas. Eu tenho uma regra comigo, vocês devem ter visto o vídeo das aulas passadas e vocês também devem ter percebido. Para quem você vai mandar o e-mail é a última coisa que você coloca no e-mail. Para não correr o risco de mandar faltando. Você vai digitar o e-mail todo, corrigir, depois você coloca para quem é e envia. Porque se você coloca para quem é no início, qualquer erro ali você manda o trem faltando coisas. Então a regra é: digita tudo que se quer, corrige, valida e depois coloca a pessoa para quem você quer mandar. E aí confere se é realmente aquela pessoa. Acontece muito em grandes empresas de ter pessoas com nomes iguais. Então, Ana, Maria, Enzo também hoje já tem muito, né? Então, quando você for mandar, às vezes você está digitando lá o e-mail da pessoa, Thales. Aí aparece 3 Thales na lista. O seu papel é confirmar. Ah, qual Thales ele é? É o Thales.Silva, Thales.Souza, Thales.Batista. Para você ter certeza que está mandando o e-mail para a pessoa certa. Da mesma forma, cuidado com o envio de mensagem ao destinatário incorreto, a gente falou. Uma dica que pode ajudar muita gente, né, é deixar o campo para preencher após a escrita, que foi o que a gente falou. Ou seja, terminou de escrever, corrigiu, fala para quem quer e envia. Outra coisa que tem que ser evitada é enfeites nos e-mails. Enfeites nos e-mails podem ir para a lixeira. Ou seja, você coloca emotions no seu e-mail. Vários emotions. Olá, bom dia. Manda um emotionzinho de um sol. Está tudo bem? Emotionzinho da carinha amarela feliz. E aí, esse seu e-mail, ele pode ir parar na lixeira, porque você contaminou ele com muitos emotions. E às vezes o navegador vai entender que é um vírus. Então você tem que expressar suas emoções? Tem, mas pelo texto. Então aqui está assim, ó, nem sempre é fácil expressar a emoção desejada em uma mensagem, apenas com palavras. No caso de e-mails profissionais, no entanto, não caia na tentação dos emoticons. Não se usa, entendeu? Não se usa emoticons em e-mail. O máximo que eu já vi, que eu acho que é até bonito, não tem muito problema,
é você colocar o emotion, mas com os próprios caracteres do teclado, né? Tipo os 2 pontos e o parêntese, que parece um sorriso. Mas é no máximo, no máximo. Você não vai colocar figurinha, florzinha, essas coisas não, tá bom? Ó, tem aqui um emoji no cantinho, né? O uso de emotions, variação de fonte, por exemplo, fontes diferentes, cor diferente, há quem use papel de carta para e-mail, pode afetar a percepção do destinatário. Então, por exemplo, eu particularmente, isso eu falo sempre para os meus alunos, não coloca cor no seu e-mail, não coloca uma fonte diferente, coloca uma fonte padrão, ou é Arial, ou é Times, tamanho 10, tamanho 11 ou tamanho 12. Se você quer chamar a atenção para uma palavra no meio do texto, ou para uma frase, marque ela em negrito, não precisa colocar em vermelho, a não ser que seja um padrão da sua empresa que valores em débito sejam vermelhos, sabe? Então não é para ficar enfeitando o e-mail de vocês. O e-mail é profissional, é simples, tá bom? Quando você coloca cor demais no seu e-mail, você gera a impressão na pessoa que recebe. Por exemplo, toda vez que eu recebo um e-mail colorido, com emoji, eu falo, nossa, que pessoa infantil. Essa é a minha percepção, sempre, sempre. E olha que, por mais que as pessoas saibam disso, existe muitas pessoas que mandam e-mail com cor azul, um azul claro, que às vezes você olha na tela, você não enxerga direito. E outra coisa de cor que a gente tem que ter muito cuidado é que são pessoas, às vezes são pessoas daltônicas, não enxergam tais cores. Ou aquela cor para ela vai parecer de uma outra cor. Então eu tenho um superior ali no meu trabalho que ele é daltônico. Então os gráficos para ele, quando a gente monta, tem que ter cores específicas. Imagina ele recebendo um e-mail no vermelho, por exemplo. Vai aparecer tudo meio verde para ele. O cara já não enxerga a cor direita e o texto vem todo atrapalhado. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, tá bom? Descrição, bom senso e elegância são sempre uma boa pedida, né? Isso vale muito. Evite enviar arquivos. Isso aqui é um ponto muito legal, que a maioria de vocês talvez não conheça por não ter experiência muito ampla no mercado de trabalho, mas a gente tem que evitar enviar arquivos para uma pessoa. Uai, Thales, mas eu preciso mandar o orçamento, como é que eu faço? Hoje em dia, né, principalmente quando a comunicação é interna, estou falando de comunicação interna, porque se você vai mandar para um cliente, não tem uma outra opção, né? Mas para não sobrecarregar a memória do computador de seu destinatário, disponibilize os documentos a serem visualizados na rede da empresa, enviando por e-mail apenas o endereço correspondente. As empresas, elas têm rede de documentos, né? É como se você entra no seu computador, você vai lá em meu computador, documentos e salva os documentos lá, né? A empresa, ela tem o que a gente chama de diretório, que é um servidor onde estão todos os arquivos da empresa. Então, se eu vou mandar, eu trabalho junto com a Geisa, vou mandar um arquivo para ela, e o arquivo é muito grande, ou pode ser um arquivo pequeno, eu não vou colocar o arquivo, vou falar, olá, Geisa, boa tarde, tudo bem? Conforme conversamos, segue o caminho para acessar o documento assim, assim. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Ou seja, você vai mandar o endereço desse arquivo, como aqui no exemplo, ó. G, dois pontos, gerência, relatório. Ou seja, você não vai sobrecarregar o e-mail da pessoa com principalmente vídeos, né? Às vezes você trabalha com marketing, precisa mandar vídeo, precisa receber imagem. Então você manda o caminho onde isso está na rede. Pode ser na nuvem também, no Drive, no Google Drive, no OneDrive. Tanto faz. Mas evite sobrecarregar o e-mail do outro. Agora, se você vai mandar para uma empresa um orçamento, né, aí não tem jeito, você vai salvar o arquivo. Aí uma outra coisa em relação ao arquivo é a gente sempre tentar colocar um formato de arquivo que as pessoas consigam abrir, né? Então aqui, por exemplo, caso seja necessário, envie o arquivo, verifique sempre seu tamanho para não correr o risco de o e-mail não ser entregue. Se você realmente tem que enviar o arquivo, vê o tamanho. Hoje os aplicativos barram, né? Eles avisam, olha, o e-mail, o arquivo é muito grande, não pode ser enviado. Então verifique se o tamanho do arquivo que você tem é compatível para enviar. Se não é, diminua ele, mas aprendam que existem ferramentas que compactam o arquivo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar tal do WinZip. Você pode pegar vários arquivos, colocar dentro de uma espécie de um outro arquivo bem menor, que diminui o tamanho do arquivo.
Ou você pode simplesmente pegar o arquivo e colocar na nuvem, né, que é o Drive, e mandar para a pessoa apenas o link, certo? Então tente ficar atento a isso, porque às vezes você manda arquivo grande e o arquivo não chega. Cuidado com a caixa alta. Caixa alta, todo mundo sabe, são as letras maiúsculas. Não se deve utilizar a caixa alta nos e-mails corporativos, a não ser que seja padrão para se referir a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, o nome do departamento vai ser em caixa alta. Mas, por que a gente fala para tomar cuidado? Porque a caixa alta, quando ela é utilizada, ela é sinônimo ou equivalente a grito. Tá? É uma regra de etiqueta. Quando você escreve com alguém em caixa alta, você está gritando com essa pessoa. Eu sou muito chato com esse negócio de caixa alta. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, e às vezes você está usando o sistema da empresa e o sistema te obriga a usar caixa alta, e aí você vai para o WhatsApp digitar para alguém e você digita em caixa alta. Eu imediatamente peço desculpas pela caixa alta. Então, vocês, por favor. Agora, se você está ali num texto e quer chamar a atenção para aquela palavra, não tem problema colocar em caixa alta, em negrito. Mas evite escrever um trecho enorme em caixa alta. Esses dias a gente estava num grupo da escola, né, e os professores começaram uma discussão e a professora começou um texto, ela escreveu uma reclamação lá, metade em caixa normal, e de repente ela pôs caixa alta. Realmente ela estava gritando, sabe? Então, cuidado quando vocês forem escrever um texto para que a caixa alta não esteja ativada. Olha aqui, ó. O chefe respondeu: onde está o relatório? Eu, na minha cabeça, se eu ver essa mensagem, eu vou enxergar ele falando: onde está o relatório? Gritando. Se ele escrever normal, eu vou entender que ele estava assim: onde está o relatório? Entendem? Esse tipo de situação, qualquer pessoa no mundo corporativo, os gerentes de vocês, os supervisores, eles sabem disso. Então tomem cuidado. E também fiquem atentos. Se a pessoa está escrevendo em caixa alta com você, pode ser sim que ela esteja gritando com você, tá? Ó, então, por exemplo, ele escreveu aqui, ó, onde está o relatório, a pessoa que recebeu já entendeu com vermelho, como uma atenção, e já ficou meio nervoso, né? Então é isso. E aí agora, a última regra, né, é sobre e-mails de despedida sem muita emoção. Quando você vai deixar um departamento para ir para outro, o e-mail não é lugar de emoção, certo? O e-mail já é um lugar que não é para isso. Então, se você vai se despedir da equipe, se você vai fazer uma mensagem de despedida, tente ser o mais profissional possível, né? Quando você vai sair da empresa, pior ainda. Então, por exemplo, a saída de uma empresa pode ser um momento delicado para o profissional, e o ideal é evitar se expor demais por e-mail. Muita gente, quando deixa a empresa e vai sair, isso é normal, isso é comum, tá? Vai sair da empresa, vou mandar um e-mail aqui para todos me despedindo, né? Ou seja, você precisa se despedir de forma elegante. Então, assim como a primeira impressão, a despedida do trabalho precisa ser a melhor possível, com discrição, educação, pontos positivos. Então, evitar, ou seja, expressões como foi bom enquanto durou, ou sentimentalismo deve ser evitada por se tratar de um e-mail profissional. No caso de uma despedida mais pessoal de pessoas próximas, o ideal é que seja feito um e-mail pessoal. Então, por exemplo, vou despedir das pessoas que eu tive contato profissionalmente falando. Pega o seu e-mail profissional e diga simplesmente: olá a todos, boa tarde, bom dia, dependente do horário. Venho por meio desse me despedir de toda a equipe. Foi um prazer trabalhar com todos e tal. Até uma próxima oportunidade, até qualquer hora. Desejo sucesso a todos e pronto. Você não precisa detalhar por que você está saindo, a raiva que você tem do fulano, do ciclano, do beltrano. Sabe, não precisa. Agora, se você tem pessoas mais próximas de você e você quer fazer uma despedida mais afetiva, faça pelo seu e-mail pessoal, tá? Mande pelo seu e-mail pessoal e não pelo e-mail corporativo. Deixar contato, ser conciso e não demonstrar ressentimento, mantenha o network e evita desgaste. Então, quando você vai sair da empresa, é importante que você deixe seu contato com as pessoas. Olha, estou saindo, deixo aqui os meus contatos, caso vocês queiram fazer contato comigo. Nunca demonstrar ressentimento por alguém
ou por alguma coisa que aconteceu. Por quê? Porque você precisa manter o networking, né? Que é os contatos corporativos, a sua boa relação. Porque isso evita desgaste. Porque você sabe que quando você for procurar um novo emprego, a nova empresa vai querer saber como foi a sua passagem na empresa anterior. E às vezes ele liga lá e aí você fez um e-mail de despedida daqueles cabuloso, acabou com todo mundo, falou um monte de asneira. E aí a pessoa às vezes vai dizer, olha, não, foi bom, mas quando ele saiu, teve algumas situações assim, assim, assim. E aí você acaba perdendo uma vaga de trabalho por conta de uma saída mal feita da empresa anterior. Então é bom você mandar, é de bom tom também mandar e-mail geral, não apenas para algumas pessoas. Então, se você vai se despedir, né, manda para todo mundo. Se você quer fazer uma despedida pessoal, faça, como eu já disse, pelo seu e-mail pessoal. É isso. Essas são algumas regras, né, que a gente usa em termos de e-mail para um bom relacionamento, né? Eu vou aqui agora só voltar para ler para vocês qual que é a proposta da atividade que vocês vão fazer hoje, tá bom? Pessoal, a primeira coisa, né, que eu quero que vocês prestem atenção é que a proposta de hoje a gente já fez uma atividade parecida, mas agora vocês têm mais elementos para fazer melhor do que vocês fizeram, tá bom? Então vamos lá. Você vai ter que responder, você vai ter que criar um e-mail do zero, certo? Você vai ter que criar um e-mail. E aí eu vou te dar aqui qual é a situação e para quem você precisa caminhar esse e-mail, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, mas depois eu vou postar lá no grupo e passar a orientação de novo. Você trabalha como, aqui está assistente, mas pode ser auxiliar. Você trabalha como auxiliar administrativo em um departamento financeiro de uma empresa. Neste departamento, além de você, existem outros 6 colaboradores que atuam nas diversas funções. Vocês dividem a mesma sala e as tarefas são integradas. Já faz algum tempo que os indicadores de desempenho da equipe têm caído, ou seja, baixa produtividade. Além disso, o relacionamento interpessoal da equipe está horrível. Não há diálogo, o clima organizacional é péssimo, colaboradores insatisfeitos e tudo isso se junta a uma apatia do supervisor geral, o senhor Geraldo, que parece não perceber toda essa situação. A atividade, portanto, né, consiste em você encaminhar um e-mail ao senhor Geraldo, dando a ele sugestão de melhorias de processo e ou estratégias que podem ser executadas para reverter essa situação. Lembre-se, o senhor Geraldo não pediu sua sugestão. Você está agindo de forma proativa. Logo, precisa argumentar bem, para que ele entenda o seu real interesse em ajudar a organização e atingir os melhores resultados. Então, a proposta, pessoal, é vocês mandarem um e-mail para o senhor Geraldo, propondo melhorias para o relacionamento. Estão vendo que aqui a gente está juntando 2 conteúdos que nós trabalhamos. A gente está juntando relacionamento interpessoal, que é ruim, que está péssimo, e comunicação. Que tipo de sugestão vocês vão dar para o senhor Geraldo? A gente falou disso, você pode dar uma dinâmica de grupo, enfim, você vai propor alguma coisa, é vocês que vão propor, tá? O importante aqui é vocês redigirem um e-mail claro, tem que ter introdução. O senhor Geraldo ele precisa ler o e-mail de vocês e entender que você está fazendo uma sugestão para melhoria, que você não está fazendo uma reclamação. Embora seja, mas tem que mascarar. Você vai fazer um e-mail dizendo para ele que, olha, devido a isso, isso e isso, eu queria propor que nós fizéssemos ações assim, assim, que isso pode melhorar. Então, vocês são livres para escrever o e-mail da forma que vocês quiserem escrever. Lembrando sempre das regras que nós aprendemos aqui hoje, das 9 regras, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, reclamação? Pode ficar à vontade. Para mim tá tranquilo. Beleza. Adna, Keuciane e Fernanda, vocês têm alguma pergunta também? Tranquilo. A Keuciane disse que está tranquilo. Fernanda também está tranquilo. Adna também está tranquilo para você?
Está tranquilo. Beleza, pessoal. Então eu vou encerrar aqui a aula. Vou postar lá esse mesmo textinho que eu li para vocês, eu vou postar lá. Vou mandar um áudio explicando e vou subir a nossa aula para o YouTube para que depois quem quiser assistir possa ir lá e assistir, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Boa atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Daqui a pouco eu vou mandar as respostas da atividade de ontem. Eu não mandei, que eu fiquei com medo de mandar. E aí, às vezes, compartilhar com um colega ou outro, aí eu deixei para mandar hoje, para mais pessoas me mandarem. Mas eu vou fazer as correções e mando para vocês, tá bom? Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite.